Oi, eu sou a Thaida Solerte e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a adaptar o square tradicional de margarida para reproduzir ele com o fio de malha e também como transformar esse square nessa bolsa. Bora lá! A minha ideia para essa peça, para essa bolsa, é que ela fique bem simples, assim, num formato tipo, quase como seria um envelope, né? Ou seja, sem laterais, uma peça direto na outra, para ficar uma vibe mais hippie também. Eu acho que tem a ver com o tema desse square. E apesar de ser um modelo mais simples de bolsa, esse modelo de square, ele é um pouquinho mais complicado de reproduzir, porque a gente vai trabalhando com os fios ao mesmo tempo. Então, a complexidade dele é um pouco maior se comparado com os squares mais tradicionais que a gente está acostumado a ver por aí. Eu também precisei fazer algumas adaptações no início dele para ficar com uma estética melhor no fio de malha. Eu utilizei aqui no centro o fio refinato na cor mostarda, aqui para fazer as pétalas na cor manteiga e a parte de base eu utilizei a cor mirtilo, que é tinto artesanalmente e aí por isso apresenta essas variações, essas gradações de tons ao redor da peça. Eu vou usar uma agulha de 3,5 mm e eu vou começar utilizando o refinato na cor mostarda, fazendo um anel mágico simples. Vocês podem fazer o anel mágico que vocês estão acostumados, ou também, se vocês preferirem, vocês podem iniciar com 3 ou 4 correntinhas, não tem problema. E aí, depois de ter feito aqui o anel mágico, esse daqui é um primeiro ponto, eu vou fazer mais 7 aqui dentro. Contando aqui com o primeiro nozinho como um primeiro ponto, então eu fiquei com um total de 8 pontos baixos aqui nessa carreira inicial e aí pode fechar completamente o seu anel mágico. E agora, para que o fechamento fique melhor aqui com o fio de malha e não como geralmente o pessoal faz, que quando faz com fio mais fininho, coloca aqui um ponto baixíssimo, né? E ele quase não fica aparecendo, mas no fio de malha aparece bastante. Então, eu vou fazer aquela emenda do fio de malha mesmo, puxando o último ponto para cima, colocando a minha agulha de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto e levando essa alcinha lá para trás. Aí dá uma ajustada no tamanho para não sobrar muito. E aí agora eu venho bem aqui, ó, embaixo desse fio aqui, que eu joguei para lá para trás, a alcinha, estão vendo? Aqui tá a alcinha, venho embaixo dele, coloco a minha agulha, laço o meu fio que tá vindo lá do novelo, trago aqui para frente e agora eu engancho aquela outra alcinha que estava lá atrás em espera e fico com as duas na agulha. Tendo feito isso, eu posso laçar o fio que está vindo do novelo e fechar. E aí aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto dentro desse mesmo buraco. Assim. E agora eu venho em cada uma dessas alcinhas aqui fazendo 2 pontos altos. E no fim a gente vai ficar com um total de 16 pontos altos, porque aqui onde a gente tem o primeiro ponto baixo e a correntinha, conta como um primeiro ponto alto. Chegando aqui ao fim da segunda carreira, a gente deve ter um total de 16 pontos altos e aí já pode cortar
o fio da cor que você estiver utilizando para fazer o miolo. Não precisa deixar muita sobra, eu tô deixando aproximadamente aí 10 a 12 centímetros, mas vai sobrar. E aí a gente puxa tudo aqui pra cima e vai simular ali a última alcinha, pegando aqui as duas alcinhas do segundo ponto, que conta como o topo do nosso primeiro ponto alto. E aí agora eu jogo todo esse fio lá pra trás. E agora eu preciso fazer ele voltar pro lugar de onde ele tá saindo aqui, ó. Então eu vou colocar a minha agulha de trás pra frente, pegando essa alcinha de trás e colocando ali no meio, ó, do ponto, exatamente de onde o fio tá saindo, pra laçar ele e levar todo lá pra trás e finalizar assim essa primeira etapa. Agora, com a segunda cor, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, eu fechei bem, estão vendo? Onde a gente fez a emenda em cima, porque a gente não vai utilizar ela para trabalhar. A gente vai trabalhar como base o topo desses 16 pontos aqui, desconsiderando a emenda. Então, agora eu venho com a cor que eu escolhi para fazer as pétalas, e aqui eu estou utilizando a manteiga. Vou escolher o topo de algum desses pontos para iniciar o meu trabalho e inicio fazendo um nó corrediço e vou fazer uma laçada, como se eu fosse fazer o ponto alto. Pego aqui a peça onde eu quero fazer o meu ponto alto e quando eu colocar a minha agulha no ponto que eu quero para fazer, o fio que tá vindo do novelo precisa ficar lá para trás, estão vendo? Para trás da peça, senão não vai dar certo para fazer o ponto alto. Aí laço esse fio e trago aqui para frente, ficando com 3 alcinhas assim, ó, na agulha. Eu vou repetir de volta, vou tentar fazer mais perto e não vou falar, só para vocês verem como eu faço. E aí, dessa forma que eu fiquei então com um primeiro ponto alto. Agora, o que eu vou fazer? Mais 2 pontos altos dentro desse mesmo buraco. 1, 2. Agora eu faço uma correntinha, pulo um ponto aqui na base e vou fazer mais 3 pontos altos dentro do próximo ponto. Se vocês quiserem, aqui nessa parte, vocês podem começar daquele jeito tradicional, subindo correntinhas para simular o primeiro ponto alto. Mas, como eu tenho essa possibilidade de iniciar já com um ponto alto, eu particularmente prefiro. Aí fica a critério de vocês. E aqui nessa carreira eu sempre vou repetir esse mesmo padrão. São 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto e no próximo, outra vez, faço 3 pontos altos. No fim dessa carreira, a gente deve estar com 8 gominhos desses daqui. Então, é só repetir o padrão até chegar ali outra vez. Só para mostrar para vocês, eu cheguei aqui na emenda, estão vendo? Tá bem aqui, ó, a emenda. Então, eu vou contar pulando esse ponto, desconsidero a emenda e vou fazer o meu ponto aqui, ó. Logo depois. E aí vai ficar certinho. É só lembrar de desconsiderar a emenda, porque ela não conta como um ponto aqui nesse caso. Cheguei aqui no início, vou fazer uma correntinha e fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E depois de fazer isso, eu vou puxar bastante esse fio
que agora a gente vai largar ele e trabalhar junto aqui com a cor que a gente escolher para ser a base da nossa peça. No meu caso, eu escolhi a cor mirtilo. Eu vou iniciar aqui com a cor de base da peça do mesmo jeito que eu fiz com o manteiga, fazendo um nó corrediço e começando com um ponto alto. Então, venho aqui, agora eu pego a peça que a gente está trabalhando e logo abaixo de onde está aqui a outra cor, eu venho aqui, ó, nesse ponto que a gente pulou de base, estão vendo? Aqui. Só que em vez de trabalhar com o meu fio lá para trás, assim, com a agulha para trás, a gente vai pegar ele assim, ó. Aqui na frente mesmo, estão vendo? E fazer o primeiro ponto alto. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto feito, agora eu vou fazer 4 correntinhas. E aí, outra vez, aqui, ó, no meu próximo espaço onde a gente pulou, vou fazer um ponto alto, sempre pegando assim, pra frente. Mais 4 correntinhas. Outra vez, ponto alto aqui no próximo ponto onde a gente pulou. E vai repetindo isso, 4 correntinhas, um ponto alto, até chegar no fim da carreira. Vai ficando assim, ó. Por isso que eu falei que é um pouquinho mais complicado, estão vendo? A gente vai deixar os fios aqui pendurados, vem trabalhando o fundo junto, trabalhando as pétalas também. Vai crescendo junto todo o square e ficando meio amarrado, digamos assim, né? As pétalas no fundo, para dar esse volume 3D. Eu vou finalizar essa carreira aqui com 4 correntinhas, como a gente vai fazendo na sequência até agora, e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da carreira. E outra vez vou puxar todo o meu fio, porque agora a gente vai trabalhar com a cor das pétalas. Então aqui tá a emenda que a gente acabou de fazer dessa cor, eu venho aqui no próximo ponto. Eu puxei então o fio manteiga que estava lá atrás, aqui ó, pela lateral, logo em seguida da onde a gente terminou a primeira carreira de fundo. E agora nessa segunda carreira de pétalas, a gente vai começar fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas, e vai dentro do próximo ponto de pétala aqui, ó, na base, pegando outra vez assim a partir desse segundo ponto, estão vendo? Ó, eu não tô pegando por trás do azul, eu tô pegando aqui tudo a parte manteiga pela frente. Eu vou tirar outra vez, a parte azul tá assim em cima. Então, para facilitar, o que que eu faço? Eu empurro para cima a parte manteiga, venho aqui nesse segundo ponto e pego as 2 alcinhas para frente da parte azul. Eu vou fazer um aumento em ponto alto aqui, então eu vou colocar 2 em cima do mesmo ponto de base. E agora aqui vou colocar para finalizar um último ponto alto em cima desse último ponto alto de base, estão vendo? Aí ficou assim, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Finalizando a parte de pontos altos, a gente vai fazer 2 correntinhas e na próxima pétala de base vai repetir o que a gente fez aqui. Então, é um ponto alto, um aumento e outra vez um ponto alto em cima do último ponto. 2 correntinhas e repete a mesma sequência. É assim que tá ficando, já tá dando para ter uma ideia um pouco melhor, né? Conforme a gente vai fazendo as carreiras, ele vai ficando mais ajeitado. No começo ele parece desse jeito, ó.
todo deformado, coitado. Tô finalizando a segunda carreira de pétalas com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui, ó, no topo do terceiro ponto, que é o equivalente ao topo do nosso primeiro ponto alto, né? Como se fosse ponto alto. Então, finalizo com ponto baixíssimo, ergo bastante, que eu vou voltar a trabalhar na parte do fundo. E agora tá pro lado de cá, ó, do nó. Estão vendo? Se eu for puxar direto aqui, da onde tá, vocês puxam sempre direto na direção que tá, que ficou a última carreira que vocês pararam de fazer, ó. Então, puxei aqui pra frente, vou deixar o manteiga de lado. Ajustei aqui a parte azul, vou fechar esse ponto, fazer uma correntinha. E agora vou fazer um ponto alto, pegando aqui, ó, daquele mesmo jeito que a gente pega sempre pela frente da carreira anterior e fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. E aí, aqui em cima da parte do fundo, outra vez, vou fazer 2 pontos altos, um aumento. Então, pego sempre aqui puxando para a parte da frente, o topo do ponto. E faço um aumento. Vou repetir essa sequência até o fim da carreira. 5 correntinhas. E um aumento em cima da parte azul que a gente parou trabalhando por último aqui. Vai ficando assim. Tô finalizando essa carreira aqui agora com 5 correntinhas e um ponto baixíssimo no topo do ponto alto, que a gente simulou, né, na verdade. Vou puxar o meu fio outra vez e agora voltar a trabalhar com a cor das pétalas. A gente vai seguir agora já para uma etapa praticamente de finalização delas. Então, eu vou puxar aqui na direção de onde está o meu fio para frente, para trabalhar com ele, ajusto. E aquele mesmo esquema, fecho aqui e faço mais uma ou 2 correntinhas para simular o primeiro ponto alto, a depender da altura do seu ponto aí. No próximo ponto aqui de base, pegando só sempre assim, ó, a parte da frente. Então, aqui nesse segundo ponto vem um aumento, faço 2. E agora, mais 2 pontos altos, cada um dentro do seu ponto alto de base, sempre pegando assim pela frente. Opa, não foi. O intervalo de correntinhas aqui vai ser 2. E venho trabalhando aqui na próxima pétala, repetindo o mesmo processo. Um ponto alto, um aumento e mais 2 pontos altos.
2 correntinhas. Outra vez, um ponto alto, um aumento, e 2 pontos altos. Vai ficando assim, e a gente vai repetir esse padrão até chegar aqui no início do trabalho outra vez. Eu tô finalizando essa carreira de pétalas com 2 correntinhas e vou colocar um ponto baixíssimo aqui no topo do que seria o primeiro ponto alto. E dessa vez, em vez de trocar para cor de base, eu vou seguir fazendo a pétala, fechando aqui um primeiro ponto baixo, estão vendo? Aí eu vou pular o ponto seguinte e aqui nesse terceiro ponto, que é o ponto do meio, eu vou colocar 5 pontos altos. Aí eu vou pular o próximo ponto outra vez e aqui no último ponto dessa primeira pétala, estão vendo? No último ponto alto dela, eu faço um ponto baixo outra vez. E agora faço 3 correntinhas. E repito, aqui no primeiro ponto alto da pétala faço um ponto baixo. Pulo o segundo ponto, no terceiro faço 5 pontos altos. Pulo o quarto ponto e no último faço um ponto baixo. Outra vez, 3 correntinhas. E repito tudo outra vez em cada uma das pétalas. Finalizando essa carreira com 3 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui, dentro do nosso primeiro ponto, e aí já pode cortar o fio e arrematar o excesso, que a gente vai voltar a trabalhar agora com o tom de base. Continuando então com o fio da base da peça, agora a sequência que a gente vai seguir, vou puxar ele aqui pra frente e ajustar. Vou subir aqui como se fosse o nosso primeiro alto, o nosso primeiro ponto alto, igual eu fiz todas as outras carreiras. Então, fecho aqui, faço um, nesse caso vou fazer 2, porque aqui ficou ocupando mais espaço. E dentro do próximo ponto aqui azul, eu vou fazer, pegando a parte da frente, um aumento em ponto alto. Então, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa parte de trás dos pontos. Então, eu vou colocar 5 pontos altos aqui dentro dessa alça, estão vendo? Que a gente tem 5 correntinhas de base. Então, eu venho pegando ela, ó, de lá da frente, trabalhando a parte azul, eu vim aqui para trás e vou fazer 5 pontos altos. Estão vendo, ó, em cima dessa primeira parte. Abaixa aqui a parte da pétala e é nessa cordinha que vocês vão trabalhar. Agora, chegando aqui na parte azul da frente outra vez, volta a trabalhar por aqui e em cima do primeiro ponto, pegando pela frente,
Vou fazer um ponto alto e no segundo ponto eu vou fazer um aumento, então 2 pontos altos. E vai ficando assim, olha. Aqui, embaixo de todas as pétalas, a gente vai ter um círculo de pontos altos azuis, estão vendo? Eu vou seguir fazendo esse mesmo esquema. 5 aqui na parte de trás e na parte da frente, no primeiro um ponto alto, no segundo um aumento. Terminando essa carreira aqui da base aqui, né, para todas as pétalas, já tá bem mais ajeitado, estão vendo? E agora a gente precisa transformar esse círculo em um quadrado. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo, vou fechar aqui em cima e vou fazer 5 pontos baixos nos próximos pontos, um para cada ponto de base. Agora eu vou fazer um meio ponto alto. Em seguida, um ponto alto. E no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou outra vez fazer um ponto alto no próximo ponto, um ponto meio alto e um total de 11 pontos baixos. Antes de repetir essa sequência que faz aqui na outra vez, tá vendo? Então, a gente vai fazer 11 pontos baixos aqui, depois vai fazer um ponto meio alto, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fazendo uma quina dentro do mesmo ponto de base, aí outra vez um ponto alto, um ponto meio alto e 11 pontos baixos, até a gente finalizar o quadrado. Fiz aqui 11 pontos baixos, então agora eu vou fazer um ponto meio alto, um ponto alto, e aí aquele trabalho da quina, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Agora, para fazer a parte decrescente, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto, um meio ponto alto e outra vez 11 pontos baixos para fazer outra lateral. Fiz aqui a minha última quina e vou finalizar com pontos baixos. 1, 2, 3. Opa. 4 pontos aqui no meu caso para finalizar a carreira. E aí, agora o square tá pronto, mas para trazer um pouco mais de estrutura para ele e também tamanho para poder fazer a emenda e transformar ele numa bolsa, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos centrados. Então eu puxo aqui o meu fio, venho aqui no topo do meu primeiro ponto, coloco a minha agulha de trás para frente, levo o meu fio lá para trás, ajusto aqui para não ficar muita sobra e venho no meio do meu ponto de base para laçar o fio do novelo trazendo para frente, enganchar a alcinha aqui e fazer um ponto baixo centrado.
Vou seguir nos próximos pontos fazendo a mesma coisa, ó, colocando no meio do ponto, aqui, em vez de pegar em cima, e fazer pontos baixos centrados. Quando vocês chegarem aqui, ó, nessa parte das quinas onde não são pontos baixos, vocês pegam no meio deles também, tá? Abaixo ali, não no topo da carreira. Aqui, ó, no ponto alto, pega no meio da primeira laçadinha dele, para ficar ponto baixo centrado ao redor da peça toda. Estão vendo que eu tô pegando bem no meio? E aí aqui, em cada quina, eu vou fazer 3 pontos baixos. E aí sigo fazendo o trabalho de ponto baixo centrado em cima dos pontos. E eu vou repetir isso até encontrar aqui o início do trabalho outra vez. Chegando no início da carreira, pode cortar o fio, não precisa deixar muita sobra outra vez, e a gente vai aqui simular o topo do último ponto que falta para fechar essa nossa carreira aqui. Venho aqui outra vez por trás para pegar e levar o fio para o buraco de onde ele está saindo. E na frente ficou assim. Olha como essa cor mirtilo dá uma gradação bonita de tom de azul no fundo. Para mim super combina com uma proposta da peça. E aí agora então a gente reproduz mais uma peça dessa daqui igualzinha para ser a outra metade da nossa bolsa. Tendo as duas metades prontas, a gente tem aqui algumas opções para seguir com esse projeto. Eu poderia fazer uma lateral, se eu fosse fazer isso eu escolheria fazer no tom manteiga para dar bastante contraste entre essa parte e a lateral, mas nesse caso aqui, como eu tinha comentado, eu não sei se eu comentei mais cedo nesse vídeo, enfim, a proposta que eu quero é que ela fique face com face mesmo, sem uma lateral, para ficar com menos volume e uma pegada mais tipo sacola, assim, digamos, né? Então eu não vou fazer lateral. E pro fechamento a gente pode escolher fazer um fechamento com botão imantado, que é o que eu vou fazer, ou então com zíper. Se vocês forem fazer com zíper, eu recomendo que vocês costurem o zíper antes de costurar a lateral da peça, como a gente vai fazer agora, para facilitar o processo, porque costurar depois da peça já costurada, o zíper é bem complicado. Então agora eu vou trabalhar outra vez com o fio da base, mas aí se você quiser também trabalhar com a cor da pétala ou do miolo ao redor da peça, eu acredito que fica bem bonito. E eu vou escolher aqui uma das minhas laterais e colocar a minha agulha pegando o mesmo ponto que eu estiver pegando aqui, ó, eu tô pegando o terceiro ponto baixo da quina. Então aqui do outro lado eu tenho que pegar a alcinha equivalente ao terceiro ponto baixo da outra quina também, estão vendo? Espelhado, o lado de fora dos dois lados, e vou começar a fazer a minha costura com pontos baixíssimos, utilizando a mesma cor que eu utilizei na base da bolsa. Então, puxo aqui pra frente, venho pro próximo ponto, passo dentro dos dois, puxo tudo pra frente por dentro do próximo pontinho e vou fazendo isso ponto a ponto. Um ponto baixíssimo a cada ponto de base. Eu costurei com pontos baixíssimos ao redor de 3 dos 4 lados da minha peça. E aí, para não ficar sem acabamento aqui na borda, agora eu vou começar a fazer pontos baixíssimos só de um lado. Então, aqui eu fiz o meu último ponto baixíssimo costurando dos dois lados. Eu vou colocar a minha agulha no mesmo ponto, laçar o meu fio e trazer ele aqui para frente. Porque daí assim eu vou conseguir costurar
esse primeiro lado aqui separado. No caso, eu não vou costurar, né? Eu vou só dar acabamento. Então, agora eu venho aqui, ponto por ponto, seguindo, fazendo pontos baixíssimos, que aí o mesmo acabamento que... Opa! O mesmo acabamento que eu fiz na lateral, a gente vai ter aqui na borda também, de pontos baixíssimos. Chegando aqui no meu último ponto baixíssimo, na lateral, eu vou dar uma esticadinha no fio. Ó, estiquei meu fio aqui, venho aqui para esse primeiro pontinho que tá do outro lado da peça. E continuo fazendo pontos baixíssimos agora aqui nesse outro lado da peça, para finalizar o redor de toda a abertura dela. Chegando aqui, ó, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa lateral para fazer esse feitinho, estão vendo? De estender esse último ponto e vir pro outro lado aqui, pro lado da frente, venho dentro aqui do meu primeiro ponto baixíssimo e faço um último ponto baixíssimo. Aí já pode cortar o fio e puxar toda a argolinha aqui para cima. E com isso, a base da bolsa já tá pronta. Tá aqui a minha abertura. Eu vou finalizar colocando um botão imantado aqui em cima. E a alça vocês escolhem qual vocês preferirem. Mas a base da peça é essa daqui, ficou assim. Eu resolvi só fazer um complemento para vocês aqui. Desse jeito que eu fiz a minha finalização, eu fiquei com esses fios, olha, nas duas laterais, estão vendo? E eles estão saindo da parte de dentro da peça, os dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui, nessa primeira alcinha, de dentro para fora e vou trazer esse fio para dentro, mas eu vou deixar ele aqui com um espacinho, porque vai ser nele que eu vou fixar a minha alça. Então, eu vou deixar como uma argolinha aqui, tá vendo? E vou agora sim, depois de deixar essa argolinha, arrematar o fio aqui por dentro e repetir o processo igual do outro lado para colocar o mosquetão da argola aqui. Puxei a alcinha para dentro e todo o fio aqui. Agora eu vou colocar minha agulha no meio da alcinha, vou dar uma ajustada porque eu quero menor. Laço meu fio que tá vindo do novelo e laço outra vez passando por dentro dele para criar um nó, tão vendo? Ó, fez um nozinho. Agora eu ajusto esse nó no meu máximo, que aí assim eu vou ficar com a alcinha nas duas laterais, ó. E aí o resto do fio é só arrematar. A peça finalizada com alça e com o fecho ficou assim. A peça pronta ficou com um total de 207 gramas e o novelo do refinato tem uma média de peso aí entre 160 a 170 gramas. Então, para fazer essa peça, eu utilizei um pouco mais do que um rolo de fio. E aí, a partir dessa base, vocês conseguem fazer várias outras peças, né, com essa mesma temática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, lembrem de nos marcar para a gente ver o resultado de vocês. E até a próxima!